Oi, gente, eu sou a Priscila. Eu sou o Rafael. Nós somos casados já faz 10 anos e a gente tem 3 filhos. E a pessoa... 4. Acho que eles vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê, foi muito natural. O Brito está aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado. A gente veio contar um pouco da nossa história pra vocês, porque eu acho que a nossa história pode ajudar muita gente. Eu e o Rafael, a gente se conheceu pela internet, pelo Orkut, se vocês lembram do Orkut. E foi paixão à primeira vista. E a gente começou a namorar, e a gente se apaixonou, e a gente já marcou a data do casamento, e a gente casou, e foi tudo lindo, maravilhoso. A gente sempre foi muito, muito, muito junto, assim, muito amigo, muito companheiro um do outro. E eu acho que isso foi o que fez realmente a gente se gostar tanto. E aí a gente marcou a data do casamento, e em 1 ano e meio a gente casou. E eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre, sempre, sempre. Por mim, eu já ficaria grávida na lua de mel. Foi quase. Foi quase. Eu consegui esperar 7 meses. 7 meses depois que a gente casou, eu engravidei da Clara, a nossa filha, que hoje tem 9 anos. E foi muito legal, foi tudo muito gostoso. O nosso relacionamento continuou sendo perfeito, sendo muito legal. O nosso companheirismo nunca teve aquela diferença em casa, sabe? Eu sou mãe, eu faço isso. Ele é pai, ele faz aquilo. Não. Sempre foi um time. A gente sempre foi um time, exatamente. A gente sempre fez tudo junto. E por isso foi tão legal ter a Clara, porque acabou sendo tudo mais fácil, porque a gente sempre dividiu tudo um com o outro. E como a Clara estava sendo tudo muito legal, eu falei, nossa, quero engravidar de novo muito rápido, quero ter outro logo, porque assim a gente já cria eles juntos. E aí quando a Clara estava com 1 ano, foi completar 1 ano, eu engravidei novamente. A gente ficou muito feliz, foi uma criança que a gente planejou, que a gente quis. A gente apresentou ele no aniversário da Clara. Isso, na festinha de 1 ano, até na retrospectiva de aniversário dela, o final da retrospectiva foi uma mensagem avisando todo mundo que viria um novo bebê. E a gente estava super feliz, esse instinto materno que eu tenho dentro de mim. E aí com 3 meses eu descobri... Ai, como é difícil falar... Aí a gente perdeu o bebê. E aí começa, né, todo o processo de aborto. Eu fiz o exame num dia, eu descobri que a taxa hormonal não estava subindo. E aí na madrugada, eu acho que o psicológico, o corpo já vai se preparando. Na madrugada eu comecei a sentir muita cólica, era uma vontade de... Eu não sabia nem o que era aquilo, era uma vontade de fazer o número 2, assim, impossível. E aí eu comecei, dessa vontade de fazer o número 2, veio uma cólica absurda, uma dor que eu nunca senti na vida. E aí ele ligou pro meu médico, e aí foi uma coisa... Um dia ruim. Foi uma madrugada bem ruim, assim. E aí eu fui pro hospital, e aí eu tomei um remédio que tem que tomar, tal, resumindo, eu fui pra casa da minha sogra almoçar, comecei a ter muito sangramento, eu fui ao banheiro e caiu, não sei o que aconteceu, o meu médico morreu um pouco tempo depois, nem consegui conversar com ele sobre isso, do jeito que eu queria. Mas eu fui pra casa da minha sogra, a gente tava almoçando, me deu uma vontade de fazer xixi, caiu uma bolsa, assim, na privada. E eu lembro até hoje que eu senti naquele momento, né, porque eu olhei pra aquilo e falei, não vou ficar pensando nisso. Dei descarga e é a vida que continua. Mas eu fiquei muito mal depois daquilo. Eu comecei ali, parece que morreu aquela Priscila e nasceu uma outra Priscila.
Eu não sei explicar, é um sentimento de tristeza, é um sentimento que você tá sozinha, que você tá perdida, tanto que teve um dia que eu tava voltando do trabalho que eu não consigo esquecer, que eu não sabia onde eu tava. Eu moro aqui em São Caetano, eu tava na Goiás e de repente parece que eu acordei, sabe? Eu acordei e falei, caramba, onde eu tô? Como eu chego em casa? Eu não sei como eu cheguei em casa, é muito estranho, eu não consigo explicar o que aconteceu dentro de mim. Só que aí, o que a gente fez? A gente conversou com o nosso médico, ele explicou, e aí eu fiquei muito triste, fiquei muito mal, ele também ficou muito mal, só que vem todo mundo conversando e falando que é normal. Eu tinha amigas que também perderam os bebês, e eu meio que peguei esse assunto e coloquei debaixo do tapete, sabe? É vida que segue. E esqueci isso, e o meu médico falou, daqui 2 meses você pode tentar engravidar de novo. E aí, no 3º mês eu consegui engravidar, fui fazer um exame e vi que eu tava grávida de gêmeos. A gente ficou muito feliz, mas foi tudo muito diferente. Nessa gestação, eu já me senti muito sozinha, muito. Foi completamente diferente da minha primeira gestação. Como a gente tinha a Clara, a gente não queria que ela ficasse com ciúme, né? Então todo final de semana, o Rafael no começo fazia tudo junto e tal, mas depois do 6º, 7º mês, começou a ficar muito difícil, fisicamente falando. Eu com todo esse tamanho que eu tenho aqui, grávida de gêmeos, eu não conseguia me mexer. Tanto que eu parei de trabalhar, eu trabalho com dublagem, dublo filme, desenho, essas coisas, e eu fui dublar o Pokémon, desenho Pokémon, e eu dei um grito lá num poder que a minha personagem fazia e eu senti uma dor muito forte. E aí eu senti que era hora, eu tinha que parar, porque afinal eu tava grávida de gêmeos, e eu precisava ficar quietinha pra conseguir levar essa gestação até o final. Só que nisso eu comecei a ficar muito sozinha, porque ele saía muito com a Clara, eu ficava muito sozinha em casa, e a gente já começou a se afastar naquele momento. Aí os gêmeos nasceram e foi tudo completamente diferente. Os gêmeos nasceram e foi muito difícil. Foi muito difícil tudo. Eram 2 crianças, tinha a Clara pequena, só que o Rafael, em vez de ficar ao meu lado, ele se distanciou completamente. Tanto dela quanto dos gêmeos. Sim. E é uma coisa inexplicável. Não consigo nem explicar. E ainda me fere até hoje. Foi uma bomba pra mim, porque eu tinha gêmeos, eu tinha a Clara, eu tinha o meu seio machucado, eu tinha que cuidar de 3 crianças, eu tinha minha casa, eu tinha que me preocupar em voltar a trabalhar, porque tinha o trabalho dele, mas também tem o meu, e a gente precisava também da minha grana. E eu de repente me senti completamente sozinha, porque são detalhes assim que a gente não tem problema a gente falar, a gente sempre conversou, sempre não, né? Agora a gente tá conversando sobre tudo, mas a gente sempre tentou conversar sobre tudo, só que a gente não sabia a raiz do problema, né? E as vacinas das crianças, dos gêmeos eu fui sozinha, tudo eu fazia sozinha, e tudo que eu queria. Geralmente quando você tem um bebê, você só quer saber da criança, né? E você se afasta um pouco do marido, e não, tudo que eu queria era o meu marido. Tudo que eu queria era o meu marido. E cadê o meu marido? Ele não tava ali. Isso foi me machucando tanto. Eu lembro de vezes assim de eu implorar pra ele, pelo amor de Deus, eu falava pra ele, vamos na praça da esquina, minha mãe fica aqui com eles, ela se vira, nem que seja meia hora, mas a gente vai pra praça da esquina e a gente senta, a gente pode olhar um pro outro e conversar. E a gente não sabe explicar. Sim, é inexplicável. É inexplicável. Ele não queria.
E isso foi afastando a gente cada dia mais, cada dia mais, cada vez mais, cada dia mais, cada vez mais, até que chegou uma hora que todo aquele amor que eu sentia por ele tinha se transformado em frustração, em tristeza, em raiva, em ódio, porque eu odiava tudo aquilo. Eu tinha um casamento perfeito, eu tinha uma família perfeita e eu não tinha mais meu marido. Tinha, a gente, porque ainda tem aquilo, né? Dentro da gente, que é uma coisa enraizada, né? Eu sou mulher, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo perfeito. Então, por mais que tudo estivesse uma bosta, a gente transava, a gente saía, a gente era amigo, só que tinha alguma coisa ali dentro que faltava e que não tinha explicação. Aí foi isso, a gente foi vivendo esse casamento, mas sempre faltando alguma coisa. E agora, faz um tempo, começou a vir muito no meu coração sobre a constelação. E eu tava de saco cheio já, porque a gente tava se dando bem, assim, a gente tava se dando bem. Não faltava algo. Mas faltava alguma coisa, faltava aquela paixão que eu sempre falei, eu não quero ficar casada pra ter só um amigo. Eu quero ficar casada pra ter o amor da minha vida junto comigo, pra viver aquilo que eu vivia no meu namoro, no início do meu casamento pra sempre. Eu não aceito viver esse relacionamento morno, que é o que eu vejo com a maioria dos casais. A gente tá aí, a gente tá junto, a gente tá levando. E aí tava isso na minha cabeça da constelação e eu lembro que eu tava muito de saco cheio. Eu peguei um terço que eu rezo e eu ajoelhei aquele dia e eu falei pra Nossa Senhora e pra Jesus assim, eu falei, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu tô infeliz, eu não tô feliz, tá tudo ok, a gente se dá bem, a gente se diverte com os nossos filhos, a gente viaja, a gente fica junto, mas falta alguma coisa. E eu não quero um relacionamento faltando isso que tá faltando aqui. Eu quero um relacionamento completo, como eu já vivi um dia. E eu lembro que ele não estava em casa, a gente abriu uma padaria de comida saudável, sem glúten, sem lactose, essas coisas. E ele estava aqui na padaria, terminando as coisas, eu estava sozinha em casa. E aí eu fiz essa oração. E aí no outro dia eu acordei e pra gravar, entrei lá no Instagram, tudo, e apareceu o Brits, do nada. Ele apareceu pra mim. E eu já tinha vários contatos pra fazer constelação da minha ginecologista, que indicou, de não sei quem que indicou, de não sei quem mais que indicou. Mas apareceu o Brits e eu olhei e falei, cara, é com ele, não sei explicar. Falei, é com ele que eu vou fazer. Ele apareceu eu abri o Instagram e ele apareceu. Eu falei, ó, se for pra fazer com ele mesmo, eu vou chamar ele. E ele vai ter horário pra me atender hoje. E eu sou assim, eu gosto de tudo na hora, eu sou imediatista, assim, eu gosto de resolver as coisas. E aí eu mandei mensagem pra ele e ele falou, Pri, posso te atender hoje umas 3h30? Eu ia gravar até as 3, falei, fechou, perfeito. E aí eu fiz a constelação com o Brits. E foi aí que o bicho pegou. Cheguei no Brits e falei, Brits, ele falou, e aí, Pri, começou a contar. Eu falei, vou dar um resumo pra você. E o resumo é isso que eu falei pra vocês, mas eu falei, tipo, muito rápido. Casei, era muito feliz, nananã, tive filhos, família perfeita, biriri, barará, meu casamento só é uma bosta, não aguento mais, e eu não quero viver desse jeito, e é isso e aquilo. E aí ele falou, então, ele ficou me escutando, e aí ele falou, putz, tem uma história aqui pra eu te contar. E aí ele começou a contar uma história de uma mulher que teve... posso contar a história? Não? E ele foi e começou a contar a história de uma mulher que teve trigêmeos, só que ela tinha perdido um neném antes, e que por causa desse neném que ela perdeu, ela não conseguia gostar, é mais ou menos isso, né? Ela não conseguia gostar das crianças, né? Das crianças. Dos trigêmeos. Dos trigêmeos. Aí eu olhei pra ele e falei, mas... Tá, eu perdi um neném.
Ela não tinha contado, né? Eu não tinha contado isso pra ele. No resumão não tinha aborto. No resumão não tinha aborto. No resumão tem aqui pra vocês, porque agora isso faz parte da minha vida. Mas não fazia mais parte da minha vida. Eu falei, mas eu perdi um neném. E aí parece que abriu um buraco assim no chão. E aí ele viu a causa disso tudo, a causa dessa infelicidade, dessa solidão sem fim. É o neném que a gente perdeu e que... Da minha parte também, né? A minha ausência na fase dos gêmeos, depois que eles nasceram, no caso, né? Isso justificou muita coisa pra gente, né? Sim. E mudou muita coisa de agora, daquele dia pra cá. E aí eu fiz a constelação com ele e ele me explicou que é um aborto, né? Ele disse que geralmente a gente não dá muita atenção pra isso. E que uma coisa que me tocou muito foi que ele disse que não importa o grau do aborto, não foi essa palavra que ele usou, mas qual seja o aborto. Aborto é aborto, é uma vida, é um ser que esteve ali, que faz parte da sua vida. E foi muito chocante pra mim. Aí veio a questão também do meu avô e tal, mas a questão mais chocante pra mim foi o aborto, porque na verdade é isso, ele não fazia mais parte da minha vida. E aí a gente conversou muito, ele me explicou várias coisas e eu saí da constelação, eu nem sabia onde eu tava. Aí ele ficou cuidando das crianças, né, enquanto eu fiz a constelação, e eu saí, aí ele falou, e aí, como é que foi? Eu sentei e falei, não sei. Foi bem isso mesmo. Falei, não sei. Eu fiquei tão passada, porque geralmente a gente sabe, né, de tudo. Ah, meu casamento é uma bosta porque aconteceu isso. Aconteceu isso por causa disso. Mas não, ele jogou uma bomba em mim que eu nem sabia que existia mais. Então eu fiquei muito passada, E aí, resumindo, eu falei pra ele, e aí, como é que foi? Eu falei, não sei. Resumindo, o nosso grande problema é o aborto. Ele olhou assim pra minha cara, ele ficou com uma cara branca olhando assim pra mim. Porque aí caiu a ficha dele também e trouxe à tona pra ele. E ele começou a ficar com um sono absurdo, ele começou a passar mal. Repercutiu fisicamente. Fisicamente, só que assim, eu tava durante com umas sono. 12 horas. Parece que eu tava numa maratona, porque eu saí da constelação assim, muito cansada. Era uma falta de ar, assim, um bolo aqui. Eu não conseguia conversar, era uma coisa absurda. Só que ele também ficou assim. E aí eu fiquei brava, né? Porque ele levantou e ele capotou. Eu dormi. Ele não conseguia conversar. Eu dormi com 3 crianças pulando em cima de mim, a TV no máximo e a luz na minha cara. Foi mesmo. E eu apaguei. E levantei pior do que eu tava. Foi. E ela brava comigo porque ela queria ter o momento dela. Mas foi um momento pra mim também, né? Sim. Então... termina. E aí ele acordou e a gente conversou muito. Eu não sei te explicar o que aconteceu naquela constelação. Pra nós dois. Sim. Eu não lembro o que você usou, Brice, que você falou que quando a gente faz constelação cai. Não é uma cortina. O véu. Cai o véu. Ele falou pra mim, a partir de agora vai cair o véu. Batata. E dá um lugar de honra pra essa criança, o seu primeiro filho, seu segundo filho. E foi isso, caiu o véu. De repente, o que era um grande problema, aquele sentimento que a gente não sentia já há alguns anos, há 6 anos, voltou. É até esquisito de falar, mas é isso mesmo. É inexplicável, inexplicável. Quando a gente conversou, eu falei, as pessoas precisam saber disso, porque precisam mesmo. Eu achei que meu casamento não tinha mais jeito, de verdade. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir gostar dele como eu gostava. Eu conversava com ele, falar sobre os gêmeos me trazia um ódio muito grande, porque voltava naquela solidão, sabe? E acabou, caiu o véu. O nosso problema foi antes dos gêmeos e a gente
imaginava, né? A gente sempre falava, depois dos gêmeos, Sempre, o nosso não sei o quê. timeline foi sempre pós-gêmeos. Depois dos gêmeos e não Mas era. não, era antes. E não era. A gente não E aí, imaginava tudo isso. começou a ter muita explicação. Quando eu tava grávida dos gêmeos, eu sentia muito medo. Muito medo. Era um medo. Mas assim, tem o Miguel e o Gabriel. O neném que a gente perdeu, eu dei o nome de Miguel. E eu fiquei grávida dos gêmeos e eu queria que esse nome continuasse. Eu não queria. Eu lembro que eu falava, não, mas tem o Miguel, eu não quero tirar o Miguel. Eu quero que tenha o Miguel. Então, nos gêmeos eu também vou colocar Miguel. Então ficou Miguel e Gabriel. Só que na minha gestação, eu tinha certeza que o Gabriel ia nascer. E que o Gabriel ia ser ok, ia dar tudo certo. O Miguel, a minha gestação inteira, eu achei que ele ia morrer. Foi mesmo. Até depois de... Até depois. Até depois. E ele era mais chorão depois que nasceu, né? Ele chorava, ele não dormia. E aí a gente participava do grupo da igreja, via a gente fazer oração pra gente, fazer oração pela minha gestação, fazer oração pelo Miguel. E aquele meu medo, porque eu falava, gente, o Miguel vai morrer. Era desesperador. Porque pra mim, o Miguel ia morrer. Ele chorava pelo outro. Ele, por amor a vocês, ele viveu o luto que vocês não viveram. Por isso que ele chorava pelo outro. Ele viveu a dor para salvar o papai e a mamãe. Mas não tem jeito, né? Ele tenta carregar, mas quem tem que viver o luto são vocês, né? E aí de repente tudo tinha resposta, né? Aquele medo que eu sentia, que era insuportável, eu dormia. Tanto que no final da gestação eu fazia ultrassom todo final de semana. Eu ia lá pro Santa Joana, meu médico falava, você vai te fazer bem? Vai. Eu falava, eu tô com dor. Saiu um pouquinho de sangue, era tudo mentira. Mas eu precisava saber como é que ele tava, porque pra mim ele ia morrer a qualquer momento. E foi nisso, no ultrassom que eu fui, a médica falou, não, você tá sem líquido amniótico nenhum, o outro tá roubando a comida do outro, você vai ter agora. Tanto que não deu nem tempo do meu médico chegar, eu tive que ter com a plantonista. E aí de repente veio a resposta pra tudo, pro meu medo, pro nosso casamento, pra tudo. E com essa resposta caiu o tal do véu, porque caiu o tal do véu. Eu voltei a enxergá-la como eu nunca enxerguei, como eu me enxergava há 6 anos, quase 7 anos. E aí o Brits falou que a gente tinha que colocar esse neném na nossa vida. E brigou até comigo, por que eu coloquei o nome de Miguel no outro Miguel? E aí a gente conversando, eu falei, eu quero mudar o nome do meu neném e eu posso fazer isso. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, chamei as crianças, falei, a mamãe e o papai... Na verdade, deixa eu contar essa parte também. A gente tinha dado um tempo no nosso relacionamento. Fazia uns 3 dias. Porque eu não aguentava mais, eu dei uma despirocada. Eu falei, eu não quero viver esse casamento do jeito que a gente tá vivendo. E aí eu falei, não adianta a gente ficar por causa das crianças, mas e a gente? A gente tinha chamado as crianças e a gente tinha tido uma conversa muito séria com eles, falando, papai e mamãe, a gente não tá feliz, falta alguma coisa, a gente precisa de um tempo separado pra gente pensar, pra gente, sei lá, sentir saudade um do outro, pra voltar a ter o casamento que a gente sempre teve. E como a gente é muito amigo de vocês, a gente quer compartilhar isso com vocês. Porque não adianta a gente ficar escondendo. Papai e mamãe não tá bem, não tá feliz. E ele achava que tava tudo bem. Ele achava que tava tudo bem, tanto que foi uma... Que homem é mais lento? Que o homem aprende a não sentir. Consegue se anestesiar. Não sou lento. Tá tudo bem sempre. E a gente teve essa conversa com as crianças. Não, é que na verdade o homem não pode demonstrar que tá sofrendo. Fraqueza, né? E aí a gente anestesia. Entendi. E aí a gente teve essa conversa com as crianças, foi uma conversa bem dolorida, assim, mas eles entenderam que foi muito legal. E tanto que no dia eu até fiz uma sessão de psicanálise, porque eu falei, cara, preciso conversar com alguém, porque dentro de mim tá enraizado
que eu tenho que viver o casamento até o meu último dia. E não importa se eu tô feliz, se eu tô infeliz, se o que esteja acontecendo. Mas dentro de mim tá enraizado isso, mas tem o meu outro eu falando, não, o que eu tô ensinando pros meus filhos? É isso que eu tô ensinando pra eles? Um casamento frio, mais ou menos? Não, eu quero que os meus filhos sejam felizes. Aí até eu fiz uma sessão com uma psicanalista, ela falou, Priscila, e aquilo me deu um alívio. Ela falou, você tá ensinando o seu filho a viver. Isso é ensinar ele a viver. Porque você tá mostrando pra ele que você tem problema, que vocês têm problemas. E quando ele crescer, ele vai ter problema. E quando aparecer um problema, ele vai saber lidar com esse problema. Então isso que vocês fizeram, de sentar e conversar com eles, é muito lindo. E isso faz com que crie um laço de confiança maior com eles. E foi isso. E aí eu fiz a constelação com o Brits. A gente tava dormindo, eu na cama, ele no sofá, dando esse tempo. A nossa separação durou 3 dias, né? E aí... Por uma eternidade. E aí a gente chamou os 3 e falei, ó, mamãe acabou de fazer constelação. E eles, constelação é uma estrela? Ai, crianças. Era isso que eu tinha na cabeça. Eu não sabia explicar também direito, porque era tudo muito novo pra mim. Mas eu falei, ó, resumindo, o nosso grande problema do papai e da mamãe é o neném que a gente perdeu. E aí vem mais uma surpresa. A Clara começou a chorar sem parar. Foi mesmo. Ela começou a chorar, porque ela sentia falta do irmão. Depois você explica essas coisas, Brits, porque... Não, porque... É a mesma coisa do Miguel, é o mesmo luto, né? O que importa é que agora ela pode amar o irmão. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida, porque era como se ela não pudesse amar o irmão, talvez. E aí quando fala, você tem um irmão, é um choro de amor. Eu posso amar o meu irmão, meu pai e minha mãe colocaram ele como E ela irmão. falava, eu não sei porque eu tô chorando, mamãe, mas é porque eu amo. E aí a gente conversou com eles e foi mais um momento de muita partilha. E eu falei, ó, Miguel, é o seguinte, a gente vai colocar um outro nome no neném que a mamãe perdeu, porque eu não acho certo ele ter o mesmo nome que você, porque vocês são pessoas diferentes. Tanto que o Brits me explicou isso na constelação, porque ele em algum momento da vida, né, Brits, ele ia acabar se sentindo o irmão que ele perdeu. Ó. Carregando a dor do irmão. Carregando a dor do irmão. Eu não queria isso, então eu queria resolver essa cagada que eu fiz aí de colocar o mesmo nome nos dois. Eu falei, então, agora a gente vai dar um nome pra esse irmão. Vamos todo mundo agora dar um nome pra esse neném que a mamãe perdeu, que tá lá no céu cuidando da gente, intercedendo pela gente. E aí, Miguel e Gabriel começaram a chorar também. E os 3 chorando, a gente chorando, e um chororó danado. E tanta oração que eu recebi, realmente o momento de cura foi ali. E aí a gente deu o nome de Lucas, nosso Luquinhas. Hoje o Luquinhas faz parte da nossa vida. Ele ficou alguns anos aí esquecido. E infelizmente a gente conversa com ele. Ele faz parte do nosso dia a dia, com as crianças mesmo. Agora a gente tenta em tudo que a gente vai conversar, colocar o Lucas. Eles mesmos falam, mas e o Lucas, mamãe? E é isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês essa história, porque alguém pode estar passando pela mesma situação que a gente está passando, que a gente passou, e a constelação mudou a nossa vida. Trouxe o nosso casamento de volta, trouxe o nosso olhar de volta, que eu acho que é o que é mais importante. A gente se olha, eu olho pra ele olha pra mim e a gente consegue se enxergar novamente. Trouxe o Luquinhas de volta. Sim. Trouxe o Luquinhas de volta. E é isso, gente.